Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Eduardo Trindade do canal ET Online 2.0 e hoje vamos resolver a questão 162 do Enem segunda aplicação do ano de 2020. Esse é o caderno cinza. O motorista fez uma viagem de 100 km partindo da cidade A até a cidade B. Nos primeiros 30 km, a velocidade média na qual esse motorista viajou foi de 90 km por hora. No segundo trecho, de 40 km, a velocidade média foi de 80 km por hora. Suponha que a viagem foi realizada em 1 hora e 30 minutos. A velocidade média do motorista em km por hora no último trecho da viagem. A distância entre as cidades A e B corresponde a 100 km. Vamos ilustrar. Temos a cidade A e B. A distância entre as duas é de 100 km. Aí vamos analisar as situações que ele está te dando. Ele fala que no primeiro trecho de 30 km, ele está com uma velocidade de 90 km por hora. Então vamos dizer que ele teve que andar 30 km de 100. Vamos dizer que a metade está aqui do trecho, 50 km, e 30 vai estar mais ou menos por aqui. Então ele teve que deslocar esse pedaço, certo? Que corresponde a 30 km com uma velocidade de 90 km por hora. Bom, como é que eu vou fazer isso? Eu vou escrever dessa forma. Trecho 1, em que você tem 90 km por hora. 90 km por hora é a mesma coisa que 90 km em 1 hora. Só que aconteceu? Ele não andou as 90, ele andou apenas quanto? 30, ou seja, ele andou 1/3. Então aqui é como se estivesse dividindo por 3. 90 dividido por 3 é 30. E aqui você vai ter 1/3 de 1 hora. 1 hora é 60. E 60 dividido por 3 é igual a quanto? É 20. Ou seja, ele gastou um tempo de 20 minutos. E aí, se você quiser transformar isso aqui em fração, é a mesma coisa que 1/3. 20 minutos é 1/3 de 1 hora. Bom, o segundo trecho, ele percorreu 40, com uma velocidade de 80 km por hora. Ele já andou 30 e vai ter que andar mais 40. Aqui, ó, se ele andar mais 20, ele chega em 50. Se ele andar mais 20, ele chega em 70. Então, por aqui, ó, corresponde o deslocamento dele de mais 40 km. Aí você coloca, ó, esse pedaço aqui é o deslocamento de 40 km. Aí no segundo trecho, ele tem uma velocidade de 80 km por hora, que é a mesma coisa que em 1 hora ele percorre 80 km. Só que ele não andou 80, ele andou quanto? 40. Ou seja, o que está acontecendo aí? Ele reduziu a metade. Então, ele dividiu por 2. Aí eu tenho metade de 80 é 40. E metade de 1 hora é 30 minutos. 30 minutos é meia hora. Então, o que ele está pedindo depois? Suponha que a viagem foi realizada em 1 hora e 30 minutos. Então, 1 hora é 60, com mais 30, isso é igual a quanto? 90 minutos. Como ele deseja chegar em 90, basta fazer uma subtração. 20 mais 30 dá 50. Para terminar a viagem dele, falta exatamente 40. Falta 40 minutos. Mas para percorrer quanto da estrada que ainda resta? Se ele percorreu 30 e depois percorreu mais 70 de uma estrada de 100, falta quanto para ele acabar? Falta 30 quilômetros para ele acabar. E aqui temos as duas informações que precisamos para finalizar a nossa questão, porque ela está pedindo a velocidade média em quilômetros por hora.
Só que o meu tempo ele está em minuto. Você tem que transformar. Olha só, 20 minutos é o quê? 1/3. Quanto é que seria 40 minutos? Seria 1/3 mais 1/3. Ou seja, são 2/3. Então, esse carinha aqui, ó, já é para mim o meu tempo que eu já vou utilizar. O meu tempo é igual a 2/3 de hora. Então, ficou aqui, faça essa transformação, né? Porque pelo meio da questão já tinha 20 minutos. E 40 minutos é o dobro de 20. Então, ele é o dobro de 1/3. O dobro de 1/3 é 2/3. E como é que você vai calcular a velocidade? Bom, a velocidade calculamos da seguinte forma. Pela ideia da física ou pela ideia da própria razão matemática. Velocidade é o espaço pelo tempo, né? Quilômetro por hora. Eu pego o deslocamento que ele vai realizar e divide pelo tempo que falta para ele terminar a viagem. Isso daqui será igual. Deslocamento. O que falta para ele completar é 30 quilômetros dividido pelo tempo que resta. Resta 40 minutos. Só que você tem que usar em hora, que é 2/3 de uma hora. E aqui você trabalha a divisão entre duas frações. Conserva a primeira. Quem é a primeira? É 30. E multiplica pelo inverso da segunda. Quem é o inverso de 2/3? É 3/2. E aí você pode multiplicar para depois dividir ou divide para depois multiplicar. Escolha o melhor que você acha. Aí eu vou dividir aqui, ó. Metade de 30 é 15. E 15 vezes 3 dá exatamente 45. Velocidade é 45 km por hora. E aí encontramos na letra A. Perfeito? Uma questão aqui envolvendo a ideia de razão e proporção, né? Em que você usava a ideia de um pouco de regra de 3, usando os conhecimentos de física também, você poderia utilizar para montar essa questão. Uma questão bem acessível que você não pode perder numa prova do Enem, certo? Se você não é inscrito no nosso canal, inscreva-se e ative o sininho das notificações para você ficar por dentro das próximas questões que vamos trazer aqui. Conto com a participação de todos e até a próxima. Tchau, tchau.